Pronto, vamos dar início agora à aula 20, onde a gente vai falar sobre funções. Eu já vi um básico de funções no começo da disciplina, certo? Mas aqui a gente vai aprofundar e vamos usar funções em demonstrações. A gente vai provar coisas sobre funções, certo? Então vamos para o básico. Vai ter muito de revisão aqui. Muita coisa que eu já falei antes. Mas com algum detalhe a mais agora. A gente fala de função envolvendo dois conjuntos, certo? Aí a gente diz que é uma função de A em B. É como se ela desse respostas sobre o conjunto A. Então, você dá um elemento Azinho, A minúsculo, que é do conjunto A, que você pode falar isso de pré-imagem ou entrada. Eu gosto mais desse nome de entrada e saída, no caso, para o outro elemento aqui. Porque até faz uma conexão interessante com algoritmos, por exemplo. Existe realmente essa conexão. Então, você dá uma entrada, Azinho, que vem do conjunto A, e a função é uma coisa, digamos assim, que ela vai responder com uma saída Bzinho, que é do conjunto Bzão. Então, é por isso que eu informalmente digo que ela dá respostas ou saídas sobre o conjunto A, de maneira que cada elemento do Azão, que é o chamado domínio, ele dá uma saída, uma resposta sobre ele. Essa resposta pode ser de outro conjunto, certo? Pode até ser do mesmo conjunto. Mas para ficar mais geral, a gente trata como sendo um outro conjunto, chamado de contradomínio. Os conjuntos são chamados domínio e contradomínio. Se você pensar cada elementozinho aqui e sua associação, a gente chama de entrada e saída, ou ainda pré-imagem e imagem. Certo? E a função é qualquer, assim, ela pode ser descrita de qualquer forma. Não importa muito como é aqui dentro que você descreveu a função, mas ela é qualquer coisa que faz essa associação de uma entrada para uma saída. Tá? Aí agora vamos dar uma definição mais formal. Uma função f do conjunto A para o conjunto B é um mapeamento, uma associação de cada elemento desse primeiro conjunto Azão para um único elemento Bzinho do segundo conjunto Bzão. Quer dizer, para cada elemento do Azão, do domínio, tem um no Bzão. O A é o chamado domínio, como eu já falei. O B é o chamado contradomínio da função. E você indica que f é uma função definida do conjunto A para o B, ou seja, do domínio A para o contradomínio B, com essa notação aqui. Você usa essa notação para dizer quem é o domínio e quem é o contradomínio da sua função. Agora, para você representar num nível mais... num nível menor, melhor dizendo, quem é o elemento associado ao outro elemento? Quem é a entrada associada à saída ou a saída associada à entrada? Você usa essa notação aqui, f de A igual a B, para dizer que a função com a entrada A, ela retorna o valor B. Ou ainda que A setinha B com F aqui em cima. Quer dizer que o A é mapeado no B por meio da função F. O B é chamado de pré-imagem, o B é chamado de imagem de A, e o A é chamado de pré-imagem de B, ou ainda o A pode ser chamado de entrada e B de saída. Certo? E aí você pode dizer que eles são assim, o A é a entrada e o B é a saída correspondente ao A. Aí você conecta os dois também, descrevendo assim. Porque aqui a descrição, ela liga os dois, certo? B é imagem de A. A é pré-imagem de B. Certo? Aqui, para você dizer isso, você tem que falar algo assim. B é a saída correspondente à entrada A. Algo assim. Então, isso aí dá a definição básica, os conceitos básicos sobre função, que vocês já devem ter visto muitos deles antes do ensino superior, né? Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. Mas se não,
Eu vou prosseguir. A parte 2 da aula, como representar funções. Na verdade, você pode representar de qualquer forma que obedeça àquela condição básica, que para cada entrada tem uma única saída correspondente. Se você garantir isso, você pode representar de qualquer forma, certo? Você pode usar diagramas de Venn, como eu já estou usando, colocando setinhas, né, entre os elementos. Você coloca os dois conjuntos aqui, o domínio e o contradomínio, que podem até ser iguais, mas aí você tem que repetir o mesmo conjunto, se forem iguais. Coloca setinhas entre os elementos do domínio para o contradomínio. Cada elemento daqui do domínio só vai ter uma setinha saindo. E não pode faltar seta. Todo elemento tem seta saindo e é uma só. Agora, no contradomínio, aí pode ter duas chegando, pode faltar alguma seta chegando. No contradomínio não tem exigência, não. É mais sobre o domínio. Cada elemento aqui tem só uma setinha saindo. Não mais que uma, não menos que uma. Vocês estão acostumados a ver funções assim, né? Com uma fórmula algébrica. Você pode descrever uma função de z em z, dos inteiros nos inteiros. Dizer a fórmula algébrica. Pronto. E você já respondeu todas as associações possíveis entre entrada e saída aqui. Por meio dessa fórmula. Isso quer dizer que se você der o valor menos 2, que seria uma entrada, você aplica a fórmula para calcular a saída. Ou seja, seria menos 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, você passa a entrada 1, a saída vai ser 1 ao quadrado, que dá 1. A entrada 2 está associada a qual saída? 2 ao quadrado, que dá 4. A entrada 3 está associada a 3 ao quadrado, que dá 9. E assim você consegue estabelecer a relação de entrada para saída. Ou você pode definir uma função dos reais nos reais, com fórmula algébrica. Ok, certo? Vai ser respeitado aqui o conjunto que está indicado. E para cada elemento desse primeiro conjunto, que é o domínio, você pode usar ele como x para calcular aqui o resultado, que é a saída associada a esse x. Nesse caso aqui, eu dei um exemplo dos inteiros nos inteiros e um exemplo dos reais nos reais. Fórmula para fazer as associações. Você pode também dar um gráfico. Esse aqui é um gráfico que eu peguei no Google mesmo. Você busca no Google e ele já mostra. O gráfico da Bolsa de Valores. Ela estava até num bom momento, apesar de estar em relativa queda, mas eu acho que agora ela está bem mais baixa nesses dias. Isso foi em junho. Aí, esse gráfico dá o valor, né, do Ibovespa, a pontuação, né, que representa quanto valor tem lá investido no Ibovespa, algo assim, não sou especialista nisso. Esse gráfico é uma função também, ele não tem uma fórmula algébrica, mas ele descreve uma associação entre o tempo, entre o horário das 10 às 17 horas desse dia, e a cotação lá da Ibovespa. Por exemplo, às 10 horas ela estava aqui em 129.200 alguma coisa. Está praticamente no meio aqui, então 129.250 pontos aproximadamente. Já às 12 horas, vou estimar aqui, ela já estava com 129.500 aproximadamente. Aí aqui, um pouco antes das 2, ela caiu para uns 128 mil. Então ela dá a associação de cada horário com uma pontuação da bolsa, certo? E aí ele representa uma função, associa cada horário com uma pontuação. Só tem gráfico, não tem a fórmula, tá? Não precisa ter a fórmula. Para ser função, não precisa. Isso aqui é um exemplo que não tem fórmula porque é algo que é resultado de ações imprevisíveis dos compradores e vendedores aqui. Você pode também dar uma tabela. Inclusive, aquele mesmo gráfico que mostrei, você pode transformar numa tabela agora. Uma tabela muito grande, né? Que vai mostrar a cotação a cada segundo, praticamente. A cotação na bolsa varia, é um sistema eletrônico.
Varia praticamente a cada segundo. Você pode transformar numa tabela aquela função. E numa tabela dá para você fazer uma associação entre um daqui com um daqui. Por exemplo, se for colocar a nota de vocês, é uma tabela que vai para cada um de vocês associar uma nota de primeira VA, uma nota de segunda VA. Vamos pensar só em uma das provas. Primeira VA. Para cada um dos alunos dessa turma, uma nota de primeira VA. Cada aluno uma nota. Então eu tenho a ideia de função aí. O domínio são os alunos da turma. O contradomínio são os conceitos de 0 a 10. No SIGA é exatamente assim. Eu posso colocar conceitos de notas de 0 a 10. No SIGA convencional, que a gente usa aqui na sede em Recife, pode colocar nota de 0 a 10 e também F, para indicar que faltou. Então, o contradomínio seria isso, união F. União o conjunto F. Conjunto que tem o elemento F. De maneira que eu posso colocar aqui uma nota ou F para indicar a falta. E a gente tem a associação de cada pessoa com um conceito. Então, tem uma função também. Posso dar uma descrição textual. Tem função importante da matemática que é descrita assim. Não tem fórmula, não tem tabela, ela é infinita, né? O domínio é infinito. E ela é descrita textualmente e ok, dá para entender. E os matemáticos provam coisas sobre ela e tudo mais. Tem essa funçãozinha aqui. Eu não sei se ela tem um nome diferente, mas eu chamei aqui de K. Função dos inteiros nos inteiros, que dá a quantidade de números primos menores do que N. Na verdade, faria mais sentido dos naturais nos naturais. Por exemplo, se dá o valor 10, ele vai dizer quantos números primos existem menores do que 10, que são esses, ó. 2, 3, 5, 7. Então, ele vai dizer 4. Se a entrada for 10, a saída é 4. Porque tem, para você considerar os números primos menores que 10, a quantidade deles é 4. Se eu der 1000, aí ele vai dizer quantos números primos tem menor que 1000. Isso também é uma relação de para cada entrada, uma saída. Ela não segue nenhuma fórmula conhecida, mas é uma função, tá? Você descreve textualmente. Ok, é válido. Você pode dar um código de programação também para descrever uma função. A essa altura, vou fazer uma pergunta, me respondam aí. Vocês já viram funções em Python? Não já viram, não? Se eu usar esse def aqui, já viram sim ou não? Ou mais ou menos. Hein, gente? Já viram definição de função em Python? Você coloca def, o nome de uma função, os parâmetros. Estão vendo agora, certo. A função de Python nem sempre é uma função matemática, mas dá para definir função matemática usando esse recurso. Dá para definir, por exemplo, uma formulazinha. Vou colocar um exemplo adicional aqui. Vou colocar def. E você quer dizer, sei lá, Vou colocar um exemplo simples. Uma função aqui qualquer, que recebe só um parâmetro. Por algum motivo eu quis transformar isso numa função. Toda vez que eu chamar, ele vai calcular essa função para mim. X vezes x mais 5 vezes x menos 10. Pronto, essa função aqui de Python, vou poder chamá-la, né, no código depois, tipo, fazendo função e passando 10. Quando eu passar esse 10 aqui, ele entra aqui, executa esse código, atribuindo 10 ao x. Ele vai calcular esse valor e vai retornar o valor. Essa função x, ela vai retornar algum valor que eu posso imprimir esse valor. Posso fazer um print nele para ver qual foi o resultado. Então, função 10 vai dar como resposta, vai dar como retorno, a gente chama em programação, algum valor. Para cada valor que eu informar aqui, ele vai dar como retorno algum valor correspondente e é único. Um único valor correspondente.
Então, é uma função de Python que também obedece o conceito de função da matemática. Aquela funçãozinha, o códigozinho que eu dei para um algoritmo, né? Isso aqui é assim. Para calcular MDC, você pode transformar num código Python, inclusive. Ele também é uma função matemática. Para cada par de números, a entrada dele é um par de números. O domínio é Z vezes Z, Z cartesiano Z. Quer dizer que são pares de inteiros. Ele dá uma resposta, que é um número, que é o máximo divisor comum dos dois. E eu posso definir essa função em Python. Função matemática apresentada como função da programação. Então, veja, para ser função, vamos quebrar alguns conceitos errados. Não precisa ter fórmula, não precisa ter gráfico para ser função matemática. Pode ser representada de qualquer maneira que respeite essa propriedade aqui. Para cada entrada, uma única saída. E toda entrada do conjunto de domínio que você escolheu, aquela função tem que ter uma única saída, certo? Você pode representar de outras maneiras que eu não listei aqui. Então, isso encerra a parte 2 sobre representações. Agora eu vou falar de alguns tipos especiais de funções. Algumas classificações. Aquilo já é uma função, certo? Só que se tiver alguma propriedade adicional, eu dou uma classificação adicional. Aquilo é função e pode ganhar um carimbo extra. Isso é função e, além disso, é tal coisa. Vocês provavelmente já viram também esses conceitos de função injetiva. Talvez vocês tenham visto o nome de injetora. Sobrejetiva, também chamada sobrejetora. E bijetiva, também chamada de bijetora. Já viram, já? Ensino médio. Eu vou dar uma definição aqui bem precisa, bem fundamentada, inclusive, na lógica de predicados de primeira ordem, para a gente usar em demonstrações, certo? Então, o que é uma função injetiva para começar? Dada uma função f de um domínio A para um contradomínio B, eu digo que ela é injetiva se e somente se, esse se e somente se amarra as duas coisas, de maneira que para ela ser isso, ela tem que ser isso. Se ela não for injetiva, ela não tem isso. E se ela não tiver isso, ela não é injetiva. Então, ela é injetiva se e somente se o quê? Para todo par A e B do domínio, um par de elementos, se esse par for distinto, forem elementos distintos, então as imagens deles, as saídas que a função produz a partir deles, são distintas também. Entradas diferentes levam em saídas diferentes, em outras palavras. Mas aqui está definido com lógica. Ó. Tem um para todo, dentro desse para todo tem um se então. Para todo A e B, se A é diferente de B, então F de A é diferente de F de B. E aí a gente vai demonstrar coisas sobre isso. Né? Olha com diagramas de Venn, para você entender a ideia de injetiva. Tem que entradas diferentes levar em imagens diferentes, saídas diferentes. Então, se eu pegar dois elementos diferentes daqui, eu tenho que perceber sempre, em todos os casos, duas saídas diferentes aqui. E é o que acontece. O que é que não pode ter numa função injetiva? Não pode ter uma coincidência do 3 ser associado ao B e o 2 associado ao B. Aí não pode. Tem que ser... cada imagem aqui é a imagem de só um. Certo? No máximo. Agora pode sobrar algum elemento que não é imagem de ninguém? Pode. O importante é olhar daqui para cá. Elementos diferentes levam a saídas diferentes. Um exemplo aqui, 2 elevado a x.
Um pouquinho difícil explicar por quê, mas se você desenhar o gráfico disso, o Google desenha gráfico, certo? Não sei. Deixa eu acertar aqui a anotação para poder mostrar para vocês. Pronto, vou compartilhar minha tela para mostrar. Agora vocês veem, né? Se eu chegar aqui no Google e colocar f de x é igual a alguma fórmula, ele desenha, certo? F de x igual a 2x, ó, desenhou o gráfico. Sinal, esse gráfico ele é também injetivo. Mas como é que eu percebo? Eu vou olhar, ele associa o que em que? Ele associa o x, que são os elementos do eixo horizontal, no y, que é a altura dele na vertical, a altura do gráficozinho azul na vertical. E aí o que é que você vai ver? O menos 4 na... deixa eu ver se é isso mesmo. O menos 4 vai levar num certo valor aqui. Deixa eu ver, é mais fácil... É menos 2x, né? Menos 5, que não está mostrando, ele vai levar no valor 10. A altura dele é 10. Aí, para saber se é injetiva, você tem que perguntar assim, existe algum outro valor que também leva no valor 10? Para isso acontecer, esse desenho, esse gráfico teria que fazer algum tipo de curva, certo? Para cima. Aí o que aconteceria? Dois pontos distintos, a gente poderia ter a mesma altura associada a ele. Mas ela é uma reta, assim, então não vai acontecer, então ela é injetiva. E o exemplo que eu dei lá foi 2 elevado a x. 2 elevado a x, a gente pode representar com circunflexo aqui, o operador de exponenciação. Também, cada elemento aqui do eixo x, tipo 4, ele leva em 2 elevado a 4, que é 16, né? Ele leva na altura 16. Tem algum outro lugar dessa funçãozinha, desse desenho azul, que esse ponto está na elevação 16, que ele está no eixo y, né? Medindo pelo eixo y. Ele está no ponto 16. Não tem. Só o 4 leva no ponto 16. Então, essa função também é injetiva. Se você olhar, todos os pontos dela são assim. Cada x vai levar a função para uma certa altura, um valor, e só aparece ali. E não aparece mais nenhum outro ponto x. Certo? Isso infinitamente, tá? Então, ela é injetiva. Tem uma estratégia para testar se ela é injetiva, que é você traçar retas horizontais em toda a função, ou imaginar, né? Se essas retas só cortarem o gráfico uma vez em todo lugar, ela é injetiva. Você imaginar retas horizontais sendo traçadas. Ela só vai cortar essa função em um lugar, em cada ponto. Aqui no eixo negativo, ela parece que ficou plana, mas não ficou, ela está decrescendo muito suavemente. Então, nenhuma reta horizontal vai tocar duas vezes nessa função, não, mesmo nessa partezinha negativa aqui. Certo? É mais fácil de perceber o exemplo anterior. Que se você traçar retas horizontais aqui, só vai cortar esse gráfico azul em um ponto, claramente, né? Só vai cortar em um ponto. Retomando a apresentação aqui. Então, essa função aí é injetiva. Eu dei só uma amostra assim, para vocês sentirem, com base no gráfico, que ela é injetiva, mas, para garantir, teria que provar matematicamente, certo? A gente vai fazer isso na parte final da aula. Eu vou discutir como é que faz isso. Mas agora vamos ver outro tipo de função, quer dizer, outro carimbo que eu posso atribuir, posso carimbar uma função ou não. É uma classificação adicional. Ela já é função, mas ela pode ter o carimbo de sobrejetiva ou não. O que que significa essa classificação, esse carimbo que eu posso dar na função?
Uma função é sobrejetiva, uma função no domínio de um domínio A para um contradomínio B, se e somente se, aí está amarrando os dois lados, se todo elemento do contradomínio, para cada um deles, existe um único, não precisa ser único não, existe algum, pelo menos, do domínio, tal que o f de A é igual a B. É assim, agora eu estou olhando para o outro lado. Estou olhando para o contradomínio e eu estou exigindo uma característica adicional, que essa função use todo o contradomínio. Ela tem que usar todo ele. Deixa eu mostrar aqui visualmente. Ela está dizendo que, tudo bem, já é função, tem aquela característica básica, mas adicionalmente ela usa todos os elementos aqui à direita desse contradomínio y, nesse meu exemplo. Não sobra elemento aqui que não foi usado pela função, não sobra. É isso que faz dela sobrejetiva. Então ela usou o D, usou o B, usou o C. Usou todos. Ah, mas o C usou duas vezes. Ah, não importa. Para ser sobrejetiva, tem que usar todos. Se usou uma, duas, se usou 1000 vezes o mesmo elemento, se apareceu 1000 vezes como saída, né, de 1000 elementos aqui da entrada, do domínio, não tem problema. O importante é esse conjunto como um todo. Todo ele foi usado, foi. Todos os elementos. Pronto, ela é sobrejetiva. Aqui tem um exemplo. Se você olhar essa função, h de x igual a x ao quadrado, ela não dá valores negativos. Então, ela não seria sobrejetiva. A função h de x igual a x ao quadrado. Se eu der um número menos 3, ela leva para 9. Positivo. Se eu der o número 3, ela também leva para 9. Se eu der o menos 5, ela leva para 25. Positivo. Ela não dá os números negativos, então ela não seria sobrejetiva se eu olhasse ela assim. Se eu dissesse, essa é uma função que o contradomínio dela é real, aí ela não é sobrejetiva. Mas se eu disser, não, o contradomínio dela é só de 0 para cima, nos reais, de 0 para mais infinito. Ah, agora sim, ela é sobrejetiva, porque ela dá como saída o 0, o 0,1, o 0,0001, ela dá como saída o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, dentro do domínio real. E olhando para o contradomínio só como sendo os valores a partir de 0, ela dá todos os possíveis valores desse contradomínio, certo? O foco é no contradomínio. Ela gera todos eles como saída. Quando você eleva um número real ao quadrado, você consegue gerar todos os reais a partir do 0. Só elevando ao quadrado algum número real. Então ela é sobrejetiva. Ela gera todos os possíveis números como saída. Nesse intervalo aqui, reais positivos, do intervalo de 0 ao mais infinito. Certo? A ideia é essa aqui. Ela aparece como saída da função todos os elementos desse conjunto, do contradomínio. Aqui, como é um conjunto contínuo, né, é um negócio um pouquinho mais complexo, mas como vocês já estudaram isso antes, provavelmente, eu acho que vocês entendem. Se tiverem dúvida, podem perguntar, certo? Uma função bijetiva, também chamada de bijeção, ou função bijetora também. Veja, você pode chamar de função bijetiva, ou esquece o nome de função e chama de bijeção. Tá? Pois bem, uma bijeção, ou uma função bijetiva de A em B, vou dizer que ela é bijetiva se e somente se ela recebe essa classificação, tá? Se e somente se ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Não é uma coisa, um conceito totalmente diferente, novo, não. Ele combina as duas classificações anteriores, certo?
De maneira que, para ser objetiva, ela tem que entradas diferentes levarem em saídas diferentes. E todo o contradomínio tem que ser usado. Porque isso aqui é coisa de função injetiva, isso aqui é coisa de função sobrejetiva. A objetiva tem as duas. Aí o que vai acontecer no diagrama de Venn, certo? Olha só, vocês vão conseguir perceber intuitivamente uma propriedade das funções bijetivas. Quando você pega uma bijeção de x em y, domínio x contra domínio y, para ela ser bijetiva, elementos diferentes tem que levar em elementos diferentes. Entradas diferentes em saídas diferentes. E você vai ver isso, está acontecendo nesse exemplo, tá? E também o contradomínio tem que ser usado inteiro, não pode sobrar elemento. Ou seja, para ser injetiva, não pode repetir elemento. Não pode acontecer duas setas chegando no mesmo elemento. Para ser injetiva. Para ser bijetiva, não pode sobrar. Aí o que acontece? Você vai ter 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. A correspondência fica 1 para 1 nas duas direções, de x para o y, do y para o x. De maneira que bijeção também é chamada de correspondência biunívoca, correspondência 1 para 1, alguns nomes assim, certo? Isso vai ficar de 1 para 1, de 1 para 1. Também você percebe que os dois conjuntos vão ter que ter a mesma quantidade de elementos para poder você conseguir estabelecer essa relação 1 para 1 exata. Um exemplo de função bijetiva eu já mostrei até. H de x igual a 2x. Cada valor aqui, eu mostrei isso no gráfico, certo? Agora há pouco. Cada valor aqui do x vai ter, por exemplo, h de 2, isso aqui é igual a 4. Aí, veja bem, tem outra maneira de chegar no valor 4 com essa função. Tem como ela gerar 4 por meio de outro elemento. H de quanto pode dar 4? Não tem outra maneira, é só o H de 2 mesmo. Quer dizer, só a entrada 2 produz o 4. Só. Então, eu estou mostrando que entradas diferentes produzem saídas diferentes. E não é possível uma mesma saída ser gerada por duas entradas. Então, isso aqui tem a ver com ser injetiva. Não vai ter outro valor. Não tem outro x, tal, que o h de x seja igual a 4. Aí isso tem a ver com ser injetiva, certo? E agora, sobrejetiva tem a ver com o seguinte, h de alguma coisa. Quero gerar um elemento. Digamos assim, essa função chega no número 16, será que ela chega? No 16. Chega. Se você usar a entrada 8, ela dá como saída de 16. E todo elemento real que você escolher para colocar aqui, ele tem como aparecer de como saída se você escolher direitinho o elemento daqui, certo? 16 tem como ser gerado? Tem, a partir do 8. Aí isso aqui tem a ver com ela ser sobrejetiva. Tem as dicas para você ver isso no gráfico. Pronto, tá aí o gráfico, certo? De f de x igual a 2 vezes x. Você primeiro tem que conferir se ela é injetiva, quer dizer, a ordem não importa, mas você pode seguir aquela ideia de conferir se ela é injetiva. Você traça retas horizontais e essas retas só cortam o gráfico em um ponto, no máximo. Aí isso garante que ela é injetiva. Porque onde ela corta é quantas vezes aquilo ali, aquele valor. Por exemplo, no 5, se eu traçar uma reta horizontal no número 5, aí isso vai cortar o gráfico em pontos. Isso mostra quantas vezes o 5 é usado como saída naquela função. Se cortar só em um ponto, ele é usado uma vez como saída. E aí, para ela ser bijetiva especificamente, toda posiçãozinha y aqui, que eu traçar uma reta horizontal,
tem que cortar a função, a parte azul em algum ponto. Toda reta que eu traçar tem que cortar em algum ponto. E antes eu disse que quando corta é só em um ponto, né? Então, se tiver essas duas características, ela é bijetiva. Você traça retas horizontais e ela vai sempre cortar a função, mas em um ponto só, nunca em mais de um. E nunca em menos de um também. Aí ela é bijetiva. Traçando retas horizontais é que a gente confere isso, certo? Ou imaginando, né? Você não precisa desenhar, até porque isso aí é infinito. Mas fica óbvio nesse exemplo que você vai sempre acontecer a mesma coisa. Você vai traçar retas horizontais e ela vai tocar em um ponto só. Essa funçãozinha desenhada em azul. Aí, o meu foco não vai ser trabalhar com os gráficos, tá? Só estou falando dos gráficos para ajudar vocês a entenderem de várias formas, né? Apresentar o conceito de várias formas para vocês entenderem. Então, resumindo, bijetiva não é uma novidade. Você aprende bem função injetiva, função sobrejetiva. E a função bijetiva é só o i, o operador i, dos dois casos. Pronto. Certo? Nenhuma grande novidade, não. Agora vamos entrar na parte boa da aula, o filé mignon da aula. Como é que eu provo que uma função tem essas propriedades aí? Você me dá uma função, eu quero saber, e eu vou mostrar aqui como é que eu provo sobre essa função, se ela é injetiva e se ela é sobrejetiva. Na verdade, no material eu discuto 4 coisas. Como é que eu provo que ela é injetiva ou como ela não é injetiva? Como é que eu provo que ela não é? Como é que eu provo que ela é sobrejetiva? Como é que eu provo que ela não é sobrejetiva? E também, na verdade, como é que prova que é ou não é bijetiva? Mas essas 4 são as mais importantes. Provar que é bijetiva é a partir dessas 4 coisas também. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente não vai usar nenhum método novo, a gente vai só combinar. Principalmente vai ter prova universal e vai ter prova existencial no meio, que são os métodos mais recentes que a gente viu. Então vai ser só combinar essas coisas aí. Relembrando que função injetiva é isso, certo? Função é injetiva somente se ela tem essa propriedade aqui de baixo, ou seja, para um par de elementos do domínio, se forem diferentes, as imagens são diferentes, as saídas são diferentes. Então, se eu quiser provar que ela é injetiva, eu posso mudar o foco. Com base nessa definição, eu mudo o foco. Eu quero provar que é injetiva, mas eu vou olhar aqui para baixo, eu vou provar isso. Vou provar isso, porque injetiva é só um nome. E o que é que esse nome significa? Isso aqui. Tá certo? Então, vai ser o seguinte. Se a questão for prove que f de A em B é injetiva, eu olho para a definição lá, que eu acabei de mostrar, e interpreto o que quer dizer injetiva, quer dizer isso, então eu vou provar isso, o que está no corpo da definição. Eu vou provar aqui para todo par A e B do domínio, se A for diferente de B, então f de A é diferente de f de B. É isso que eu vou provar. Vamos ver aqui um exemplo. Essa função g, o domínio z contra o domínio z, inteiros, né? O g de x igual a 2x mais 1. Quero provar que ela é injetiva. E aí agora eu não vou mais usar gráfico, não. Provar, aquele do gráfico é só para dar uma intuição. Para provar, a gente tem que usar aqueles métodos, aquela argumentação lógica, aquilo tudo que a gente tem feito nessa disciplina. Para provar que é injetiva, vou interpretar o nome injetiva com base na definição. Quer dizer isso que está aqui em laranja, que para todos A e B do domínio, que é o domínio Z, se A for diferente de B, então G de A é diferente de G de B. Pronto, vou ter que provar isso de cima. Vamos provar que é injetiva, virou provar para todo,
virou provar um cientão. A minha recomendação é, como tem para todo, você tem que começar como uma prova universal. Não tem como fugir. Você vai dizer, sejam A e B inteiros quaisquer. Pronto, começou a sua prova universal. Não precisa mais se preocupar com o para todo. Essa linhazinha que está aqui já tratou com o para todo. Pega 2 inteiros quaisquer. Certo? E o que mais? Falta provar que se A é diferente de B, então G de A é diferente de G de B. É um sim, então. Você pode provar por prova direta, mas não recomendo, porque aqui envolve ser diferente. Não tem igualdade, tem diferente. E a gente não trabalha com diferente de, assim, sem tomar muito cuidado. É melhor trabalhar com igual, certo? Então você pode aplicar ou uma prova pela contrapositiva ou redução ao absurdo para provar esse sim, então. O mais simples é a contrapositiva. Então, vou provar agora esse sim, então, pela contrapositiva, certo? Veja, você vai caminhando aqui na afirmação de fora para dentro, da esquerda para a direita, via de regra. E aí tem um para todo primeiro, você começa uma prova universal primeiro. Depois tem um sim, então agora eu vou fazer a prova do sim, então. Pela contrapositiva. Aí pela contrapositiva, provar esse sim, então é tudo trocado, certo? Eu começo assumindo o que está lá no então, aquele resultado. G de A diferente de G de B. Mas eu assumo ele negado. Dizer que não é verdade que eles são diferentes é dizer que são iguais. E vou concluir o que está na condição, no sim. Negado também, mas se aqui diz que eles são diferentes, negar isso é dizer que eles são iguais. E aí a gente fica com duas igualdades. Eu assumo que G de A é igual a G de B, né, que as imagens são iguais para dois elementos. Desenvolvo e chego à conclusão que os elementos são iguais. Desenvolver isso, gente, vai ser moleza. Essa aqui é a parte, né, complicada, é montar a demonstração, entender o que é que tem para fazer, montar isso. Agora desenvolver, ó, G de A, usando a definição, G de X é igual a 2x mais 1. Então G de A é igual a 2A mais 1. G de B é igual a 2B mais 1. Aí eu vou igualar aqui, 2A mais 1 é igual a 2B mais 1. E desenvolve, olha só. Vou desenvolver esse G de A igual a G de B, aí, pela definição da função, posso trocar por 2A mais 1 é igual a 2B mais 1. Aí eu posso subtrair 1 de ambos os lados, depois cancelar 2 de ambos os lados, e eu fico com A igual a B. Acabou a demonstração. Moleza, certo? Provar que é injetiva. Só o que tem que fazer é trocar o foco. O que é que esse nome injetiva quer dizer? Quer dizer isso, que para todo A e B do domínio, etc. E agora provo que está aqui usando os métodos adequados. Nesse caso, provar o para todo, prova universal. Provar a implicação, recomendo usar contrapositiva ou redução ao absurdo. Pronto, ali foi prova de que é injetiva. Agora, como é que prova que é sobrejetiva? O princípio é o mesmo. Você vê o nome sobrejetiva, mas aí você tem que ir para a definição. A definição diz que sobrejetiva é sinônimo disso aqui. Para todo elemento do contradomínio existe um A do domínio, tal que f de A igual a B. Então, a função leva todo elemento do contradomínio, aliás, para todo elemento do contradomínio, a função tem alguma entrada que leva nele. Então, onde tiver, prove que tal função é sobrejetiva, eu troco, eu vou para o que a definição me diz, que significa sobrejetiva. Significa essa parte laranja aqui. Então, eu vou provar isso, é um para todo com um existe. Vou ter que fazer uma prova de para todo, universal, seguida de uma prova de existe. Na verdade, é uma dentro da outra. Tá? Então, vamos para o exemplo.
Provar que essa função h de z em z é sobrejetiva. O que quer dizer sobrejetiva mesmo? Aí você pega e substitui aqui. E vai pensar assim, ó. Quer dizer que para todo B do contradomínio, quer dizer, Z maiúsculos inteiros, existe um A que pertence ao domínio, nesse caso também é Z. Tal que H de A é igual a B. Tal que essa função leva o A no B. Sobrejetiva quer dizer isso? Então, para provar que é sobrejetiva, eu vou provar isso aqui. Isso aqui é uma afirmação que começa com um para todo e depois tem um existe. Então, eu vou fazer uma prova universal, mas existencial. Primeiro para lidar com o para todo e dentro dela vou ter que lidar com o existe. Então, uma prova universal que dentro dela eu faço uma prova existencial. A parte universal é fácil, tem a ver com para todo B que é inteiro. Aí eu faço seja B um inteiro qualquer. Pronto, já tratei o para todo. Falta lidar agora com existe. Na prova existencial você mostra um valor. Então você vai ter que dizer seja A igual a algum valor. E concluir o que está aqui dentro da afirmação existe. Concluir que H de A é igual a B. Ok, e agora? Como é que eu vou escolher um valor A para colocar aqui? De maneira que o H de A seja igual a B. Bem, na demonstração você só joga o valor aí. Ele aparece aí caído do céu, como a gente diz. Mas você pode fazer um rascunho e deve fazer um rascunho para procurar esse valor. Testando valores, ou resolvendo uma equação, como for. Tá? Ou pensando, refletindo um bocado. Que é testando valores na cabeça. Né? Nesse caso, dá para fazer um rascunhozinho. Eu quero descobrir um valor de A que satisfaz essa equaçãozinha, que é H de A igual a B. Então, eu faço um rascunho. H de A igual a B. Deixa eu ver qual seria um valor de A para resolver essa equação. H de um x qualquer é igual a x mais 1. Então, eu vou usar a definição de H. H de A, qual é a saída que a função dá para o valor A, certo? Na definição da função, H de x é igual a x mais 1. Então, quando eu passo A como entrada, a saída é A mais 1. Então, usei a função e troquei H de A por A mais 1. Deixei o lado direito da equação igual. Então, A mais 1 é igual a B. Eu quero isolar qual dos dois mesmo? Quero o valor de A, certo? Para usar na minha demonstração. Vamos isolar o A aqui. O A tem que ser igual a B menos 1. E pronto. Difícil assim. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar seja A igual a B menos 1. Aqui nessa parte. Eu já tenho essa demonstração feita, então eu vou passar, certo? Eu vou colocar A igual a B menos 1. Seja A igual a B menos 1. Tem que ser um elemento adequado do domínio. Aí eu vou ter que dizer que ele é... Aliás, do domínio mesmo. Eu vou ter que dizer que ele é inteiro. O domínio. E ele é inteiro, obviamente, porque B é inteiro. E eu fiz uma subtração de um inteiro que dá inteiros. Agora eu vou calcular o H de A. O H desse A, usando a definição da função, dá A mais 1, certo? Pela definição da função. Agora, substituindo o A com base nessa definição que eu dei aqui, substituindo, eu troco A por B menos 1, mais 1, aí fazendo essa operação difícil demais aqui, né? Vai dar B. Então, a H de A é igual a B. Igual H de A é igual a B. De certa forma, aqui, eu estou apresentando o desenvolvimento para frente. No meu rascunho, eu fiz o raciocínio para trás, certo? Eu coloquei onde é que eu queria chegar e tentei achar um valor. Fiz um raciocínio regressivo, do fim para o começo. Mas na demonstração, eu tenho que apresentar ele do A para chegar na equação H de A igual a B. Certo? E aquele seu rascunho você faz e não é resposta na prova, não me interessa. Eu quero essa demonstração aqui realizada. A não ser que eu peça, né? Me explique como você achou o valor do A. Qualquer resposta é válida, assim. Eu
Testei vários valores, até que achei um. Eu pensei, eu chutei, eu calculei uma equação. Só não é válido você, sei lá, inventar uma coisa que não é verdade. Ah, eu usei o método para achar valor. Não tem um método para achar valor único. Ou então, fulano me disse, não pode fulano dizer também. Certo? Essas são as respostas erradas que você poderia dar. Como é que achou o valor? Eu testei vários, eu fiz um programa para procurar, eu chutei uns valores e acertei um que funcionou. Seria válido. Na demonstração existencial é assim mesmo, tá? O valor aparece aqui, não importa de onde ele veio, exceto que pelas minhas regras você não pode pegar de outra pessoa. Agora, provar que é bijetiva, não tem novidade assim, não tem dificuldade. Uma função é bijetiva se ela for injetiva e sobrejetiva. Tem que ser uma coisa e outra. No fundo é aquilo que eu chamo de prova por partes aqui. Você tem que provar o i. Tem que provar que é injetiva e sobrejetiva. Como é que se faz? Você prova as duas coisas separadamente. Duas demonstrações. Prova que é injetiva, prova que é sobrejetiva. Certo? Se o teorema for prove que uma função f de a em b é bijetiva, faça duas demonstrações, provando que é injetiva e outra provando que é sobrejetiva. Pronto. Só isso. Aí vai ficar esse exemplo aqui. Prove que essa função é bijetiva. Você vai fazer duas demonstrações. Uma provando que ela é injetiva. Faz a demonstração. Que eu já demonstrei esse caso aqui, num exemplo aí. Você copia e cola a demonstração de que é injetiva. Deixa eu voltar aqui nos slides. Ó. Ah, não. Nesse caso, eu não provei para o H, não. Eu provei só o sobrejetivo aqui para H. Deixa eu fazer uma correção. Você vai desenvolver uma demonstração de que é injetiva, parecida com aquela que eu fiz. Ou seja, sejam A e B, dois inteiros quaisquer. Tem que ser do domínio. No caso, o domínio é inteiro. E, além disso, para fazer a contrapositiva, também você assume... Você pode colocar tudo junto assim. Que f de A é igual a f de B. Não é f o nome da função. O nome da função é H. Pronto, aí você vai desenvolver isso até concluir que A é igual a B. Pronto, isso é provar que é injetiva, né? Usando a ideia que eu já mostrei antes. E você vai provar também que é sobrejetiva, e aí eu já demonstrei. Certo? Aí você... Essa parte eu acabei de dar a dica de como faz, né? E provar que é sobrejetiva eu já demonstrei, foi exatamente esse exemplo aqui. É a mesma função, H de Z em Z, com H de X igual a X mais 1. Provei que ela é sobrejetiva aqui. Você copia isso e cola na sua demonstração aqui. Entenda, estou provando que é bijetiva. Aí vai ter um pedaço dessa demonstração que é provar que é injetiva. Você faz isso separadamente. Outro pedaço que é provar que é sobrejetiva. Faz isso separadamente. Só que no caso da minha aula aqui, eu já fiz a prova de que ela é sobrejetiva. Está aqui. Por isso que eu disse que você podia copiar e colar. Né? Se eu fosse partir do que está aqui nessa aula. Então, provar que é bijetiva é fazer as duas demonstrações. Prova que é injetiva, prova que é sobrejetiva. Não tem nada de especial. E o que eu não cobri nessa aula é provar que não é injetiva, que não é sobrejetiva. Que são tipos de contra-exemplos, na verdade. Contra-exemplos porque você vai contrariar o que está na definição. Então é muito parecido com a ideia de contra-exemplo. E eu discuto no material, aí vocês podem ler lá e vai ter também um método novo, sabe? É usar a ideia de refutar por contra-exemplo
na definição. Eu pego essa definição aqui, ó, de sobrejetiva. Se eu quero provar que ela não é sobrejetiva, eu vou ter que achar um contra-exemplo que contraria essa afirmaçãozinha aqui. Então, vou ter que achar um valor B. Vou ter que mostrar que existe um valor B, né? Esse vai ser o contra-exemplo. Tal que isso aqui não é verdade, ou seja, tal que não existe um A que pertence a... Tem umas sutilezas envolvidas, tem no material para vocês verem. Certo? E também o mesmo vale para a injetiva. Também vai ser um tipo de contra-exemplo que quebre, que contraria essa afirmação aqui, esse para tudo. Você vai mostrar A e B nesse caso. Que diz que todo A e B tem que valer isso, você vai mostrar um exemplo. Existe A e B que contraria isso, que faz isso falhar. Eu deixo para vocês lerem lá no material, certo?